olha a programação da seleção até a estreia. Dia 7, convocação, transmissão da ESPN e do Star Plus. 14 de novembro, apresentação do elenco em Turim, na Itália, e início dos treinamentos no CT da Juventus. Dia 19 de novembro, viagem para o Catar. E dia 24 de novembro, Brasil e Sérvia, estreia na Copa do Mundo. Com Vlahovic e Mitrovic, os dois atacantes. Isso. E Tadic. Tadic é o armador e o Milinkovic-Savic é o goleiro. Bom time. O time é bom, hein? E tem o meio-campo também, que joga na Lazio, Milinkovic-Savic, que é o mesmo nome. Também tem. E tem Mitrovic. O time da Sérvia não é ruim. O grupo do Brasil é um dos mais difíceis da Copa. Não perdeu nas eliminatórias. O torcedor brasileiro tem que entender que não é porque ele não conhece o time que o time é ruim. Porque a gente lida assim com Copa do Mundo. Né? Isso aqui nunca ouvi falar, então ele não presta. Só que eles estão jogando em equipes grandes, em grandes torneios e campeonatos. Então, o respeitar o adversário é o primeiro ponto. A seleção brasileira respeita. O torcedor acha que muita gente ainda pensa que ninguém sabe jogar bola, só o Brasil. Né? Não é a realidade no mundo do futebol. Todos os países produzem bons jogadores. Tem tempo que o Brasil não é campeão do mundo. Né? Só 20 anos. Agora, Mauro Naves, Pascoal e Calçade. O Pedro vai, né, presidente? Pedro vai, né? Pedro vai. Você pulou os zagueiros aí, esquece, né? Tá bom. Vamos lá pra frente? Porque é o seguinte. Pedro vai. O Pedro vai, né? Tem a tela aí? Com os atacantes, é isso, Fabrício? Que pode... Perfeito, porque o Pedro vai. Sim. E aí a pergunta é a seguinte, muita gente fala o seguinte, o Gabigol ajudou o Pedro a ir para a Copa do Mundo, né? Sim. Será que Gabigol ainda tem alguma chance? Essa é a resenha que a gente vai ter a partir de agora. Veja só, professor ainda tem dúvida, tem muita gente boa, hein? Antony, número de convocações, 5, 3 gols na temporada. Gabigol, 8 convocações com o Tite, 29 gols na temporada. Gabriel Jesus, 25 convocações e 5 gols na temporada. Eu sei que nós somos bonitos, mas se puder ampliar, eu agradeço para que o apresentador dá uma mão pro locutor. 51 anos, a coisa tá feia. Então tira a gente volta já, até para poupar o telespectador. Muito obrigado. Gabriel Martinelli, 2 convocações, 5 gols. Matheus Cunha, 7 convocações, nenhum gol. Neymar, 25, 14. Isso aí é pole de 10, está dentro. Pedro, 3 convocações, 29 gols na temporada. Rafinha, 7 convocações, 1 gol na temporada. Richarlison, 17 convocações, 2 gols na temporada. Firmino, 24 convocações e 8 gols na temporada. Rodrigo, 6 convocações, 7 gols na temporada. Vinícius Júnior, 12 convocações e 10 gols na temporada. E os gols ali são pelos clubes, tá? Pelos clubes, que só na seleção, no jogo, o Rafinha fez 2. E nem todos competem pelas mesmas vagas. Por exemplo, o Antony, Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Rafinha são as beiradas. Então, aí tem 5 nomes nessa lista, na minha visão, brigando por 3 vagas. Quais são, Calçado? Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, você tem o Pedro, Matheus Cunha e tem o Roberto Firmino. São jogadores diferentes, de perfis diferentes. A turma da beirada está garantida? Pedro vai, a turma da beirada está definida. E o Rodrigo como um coringa aí, porque o Rodrigo tem jogado na beirada, às vezes joga por dentro. Não é justo chamá-lo de centroavante, mas ele é um atacante que se infiltra bem, mas o Rodrigo está aí. O que você tem é 5 nomes para 3 vagas, meu entendimento. Ele não vai levar mais do que 3 centroavantes. Pedro, Gabriel Jesus e Richarlison. Esses são os 3. Firmino, surpresa, vai roubar a vaga de alguém. Gabigol, vai tirar alguém, a vaga de alguém. Até que o Gabigol não entra nessa de atacante. Do jeito que ele está jogando no Flamengo, ele vem de trás, ele não entra como segundo atacante. E o Coutinho entra nessa lista ou no meio? Aí nos atacantes não. No meio, né? No meio. No meio, o Coutinho... O Paquetá com o Coutinho, o Everton Ribeiro. O Paquetá em boas condições, já que o doutor Lasmar foi lá ver o Paquetá, ele em boas condições, é pule de 10 que ele vai jogar na seleção. Sim, vai ser titular. Agora, ali no ataque,
Mauro Naves, quem você acha que está... claro que o Neymar está garantido e tal. Quem você acha que ainda não está 100% garantido? Quem pode aparecer que não está nesse grupo dos confirmados já? Gabigol. Eu acho que o Gabigol tem pouca chance. Matheus Cunha. Ele ainda tem chance, o Gabigol? Eu acho que mínima. Matheus Cunha fora. Eu acho que irão Richarlison e Pedro. Richarlison e Pedro. Richarlison e Pedro. Gabriel Vamos precisar do Jesus. centroavante aqui. Aí vem Gabriel Jesus. Sim. E os 4 de beirada. E o Rafinha, o Gabriel Antony. Jesus está jogando muito no Arsenal, hein? Diga-se de passagem. Foi capitão na última partida, Mas inclusive. vocês estão pondo o Martinelli ali com a beirada do Vinícius Júnior, né? Exato. Eu tenho dúvida. Eu acho que Se o Rodrigo entrar nessa vaga... Se o Rodrigo entra, se Rodrigo o ou Coutinho Martinelli. pode fazer um lado esquerdo quando não tiver Mas o o Vinícius Rodrigo joga Júnior. Eu tenho muita dúvida. Eu não coloquei entre os atacantes, que eu imagino que irão, o Martinelli. Acho que ele tem merecido, muito bom jogador e tal. Próximo ciclo. Eu acho que agora, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, e não o Martinelli, Gabriel Jesus, Sim. que voltou a jogar na hora certa ali, porque o cara já tem um passado. Né? O cara fez os gols na estreia do Tite em 2016. Já caiu nas graças desde aquele tempo. Esse já está dentro. Aí teve a história, foi pra Copa, mas jogou de centroavante, mas não fez gol. Mas jogou até de lateral esquerdo, de direita, ajudou taticamente. Então ele tem esse conceito com o técnico. Sabe por que eu estou falando do Gabigol, que eu concordo plenamente com você, Mauro, que eu acho que tem a mínima chance de ir? Então, eu não acho mínima, mas acho pequena. Será que o Tite, vamos tentar pensar com a cabeça Quer levar do o Tite. arco e a flecha. Ele está Pedro e ele. assistindo Everton Ribeiro jogando muito bem, esse aí vai. Sim. Pedro jogando muito bem, vai. E eles jogam com quem? Com Gabigol. Eles estão Mas ele não vai fazer uma... entrosados. Você quer dizer que quando ele colocar Será o Pedro, ele que tem que fazer isso- 2 mudanças. Será Você que tem que isso botar não o arco pode- e a flecha. Aí ele vai Você ter tá que tirar querendo o o arco e a Neymar. flecha. Será Se que o isso Pedro não não- pode aproximar o Gabigol de uma vaga na seleção? Se o Pedro não Por exemplo, ele conseguir tem no jogar com banco Vinícius um Júnior, trio Rafinha e que se Neymar. conhece. O Tite já quebrou esse paradigma muitas O vezes. futebol é o quê? O Futebol é momense, como diria o poeta Nicola futebol é Rattiot. momento? Futebol é momense. Será que o Tite vai seguir? Então vai levar o Dudu e o Rony, então. Futebol é Né? momense. Aliás, o Dudu desde 2018, né? O Deveria Dudu, ir. assim, a gente... Não vou falar a em gente outros pode nomes, senão a gente gente monta pode montar outras aqui seleções uma... aqui. Vocês acham que isso não pode, por exemplo, não passa pela cabeça do Tite? Pô, vou levar o Pedro, vou levar o Everton Ribeiro, eles se conhecem. Ele já quebrou esse Eles paradigma estão algumas encaixados ali com o Nenhuma Gabigol. Será que isso não aumenta a chance do Gabigol Eu ou acho, não? eu acho que para ele, por exemplo, se jogar o Pedro, ele vai precisar de um meia para abastecer e os 2 pontas para chegar na linha de fundo. Isso ele tem. Neymar, pode Tem ser até Vinícius sobrando. e Rafinha. Tem até sobrando. Ele pode fazer isso, o tripé, se você sugere, de repente pode o Everton Ribeiro, que conhece o Pedro, Sim. para fazer e conhece como é que o Flamengo já atuou com 2 homens de beirada e ele já atuou pela beirada também e pode perfeitamente encontrar esse espaço. Eu vou falar por mim, pelo que eu conheço do Tite. Eu nem acredito que o Pedro seja titular da seleção brasileira. Mas estará lá. Eu acho que ele será útil para a seleção do Brasil. Suíça. Aqui, todo mundo sabe, o nome foi dado Ferrolho Suíço. Porque eles inventaram esse negócio de botar todo mundo pendurado na trave igual um morcego. Sim. Eles inventaram a tática do morcego. Então o que tem? Num jogo desse, vai ter muita bola cruzada na área, vai ter muita bola atravessada de um lado para outro e vai precisar de um pé, de uma cabeça, de um cara que sabe fazer gol. O time que deve estrear é o último que a gente viu, que não tem nem o Vinícius. É isso que eu ia chegar nesse Não ponto. tem nem o Vinícius. Uma outra questão aqui. Por que eu estou falando tanto do Gabigol? Primeiro, por esse aspecto que eu estou levantando para vocês, que eu acho que em algum momento passou pela cabeça do Tite, com certeza, da conversa deles lá. Outra coisa, pelo que ele vem... Futebol é o quê, Pascoal? Futebol é momentos. É momento. Futebol é Exatamente, momento. Pascoalzinho. Pelo que ele vem fazendo nos últimos tempos. Será que ele... O Mauro disse... O Tite declarou num programa recentemente de televisão, acho que foi no Bem Amigos... Acho que foi no Bem Amigo. Que ele diz, eu não posso descartar um jogador como o Gabriel Barbosa. Será que Gabigol pode aparecer como uma grande surpresa na relação de segunda-feira? Ou você acha que essa possibilidade ela é bem Eu acho que ela é diminuta? pequena. Eu acho que ela é pequena pelos outros nomes que ele tem, pelas outras dúvidas. Aí a gente pode se perguntar, pô, mas será que o Gabigol não merece mais do que o Firmino, por exemplo?
E a gente está incluindo o Firmino aí. Nós temos uma tela com números de Gabigol na seleção, não é isso? Para o Mauro completar a análise aqui, também o Calçade e o Pascoal. Manda ver aí, por gentileza. Telas de Gabigol, ele foi campeão olímpico em 2016, mas aí é a seleção principal. 8 convocações, 14 jogos, 7 partidas como titular. Ele fez 3 gols, minutos ali por gol. Última convocação, 13 de janeiro deste ano. Eu acho que tem muito a ver, assim, a seleção brasileira, né? Fica aquela coisa maluca em cima de convocação, como se o treinador, assim, fosse no dia 6 de novembro, na véspera, olhar para quem está jogando e convocar naquele dia. Esquecer o resto. Aí o futebol é momento. Quem está melhor no domingo antes da Copa. É loucura. Então ele tem, nas vagas, tem que pensar o que o jogador pode fazer. E para que tipo de função ele está indo. Tem isso também numa seleção. Então, o Pedro tem uma função... Quanto mais polivalência, melhor. Mas é melhor. Ainda mais numa lista de 26. Sim. Levar 4 atacantes, centroavantes, numa lista de 26, não acho que o Tite vai fazer. Ele vai levar 3 e já é muita coisa. Vai o Pedro, o Richarlison garantiu, se tinha alguma dúvida, a vaga dele. Eu acho que o Richarlison reconquistou a vaga, porque ele se reformou. O Richarlison jogava na e Copa. já foi usado de liberada jogava também. Como jogador E liberado. deu resultado. Liberado, E deu resultado. E ele tá ali. E o Gabriel Jesus nem foi chamado porque é nome certo na lista, não existe nenhuma dúvida. Então é Gabriel Jesus, Richarlison, e o diferente é o Pedro, desses dois. Como é que o Pedro vai jogar na seleção? Para mim, o Pedro estreia na seleção aos 15 minutos, 20 do segundo tempo, quando se precisar. O Brasil pode estar perdendo um jogo, vamos mudar a maneira de jogar. Então, o Tite tem uma escalação na cabeça dele que vai estrear. E não tem o Pedro como centroavante. O Gabigol, a importância dele na convocação do Pedro é enorme. Agora, se o Pedro não conseguir ser abastecido por Vinícius, Rafinha e Neymar e Paquetá, é porque tem algum problema com o Pedro aí. Ou o time está boicotando, não é o caso. Então, o Gabigol, ele entra em que função? Quem que eu deixo de levar? O Rafinha? Quem você deixaria de levar? Por exemplo, o Tite decide assim, eu vou levar o Gabigol, mudei de ideia. Tira o Firmino. Quem vocês acham que pode sair? Eu acho que o Firmino não vai. Quem você tiraria se fosse o Tite assim? Eu quero levar o Gabigol, decidi, eu vou tirar alguém. Quem? Eu tenho que tirar um centroavante. Eu penso, na minha concepção, o Gabigol entra nestas vagas. E tem 3 nomes definidos. Tem o Pedro, tem o Gabriel Jesus e o Richarlison. Tem que escolher um dos 3. Eu não tiro nenhum dos 3 hoje. Eu não troco nenhum dos 3 pelo Gabigol hoje. Na seleção. Ele não pode tirar a vaga de alguém do lado? Até porque... Ali? Não, isso aí é Rafinha ou Antony. Não, se ele vai jogar do lado, você está falando faz sentido. Nenhum dos dois. O torcedor vai olhar e falar assim, puxa, mas ele vai levar o Coutinho, que talvez jogue pela esquerda ali, quando se der um problema com o Vinícius, ou se ele quiser. Ele sempre usou o Coutinho ali, é um meio, ou no lugar do Paquetá, ou para não ter que botar o Neymar mais de lado esquerdo e só centralizado. Ele vai, no dia que ele quiser o Coutinho, é por ali. Pô, por que não o Gabigol? O cara vai falar, eu sei, mas não é. Mas o cara vai, o torcedor olha e compara isso. É porque ele está jogando mais que o Firmino, mostrado ele tá outras virtudes. Se ele sair da área, ele vai jogar no lugar do Neymar, meu senhor? Não vai. Não. O Gabigol, nessa vaga de centroavante, ele tem mostrado outras virtudes. Isso, ele tem encontrado. Como é que ele tem ajudado o Pedro? Ele tem sido um jogador diferente. Muito mais móvel, que tem feito mais coisas, tem evoluído. Para receber a bola e tal. E está jogando muito bem. Eu acho que ele pode entrar no lugar do Antony. Não entra. O Tite não vai trocar. Ele poderia. Não vai trocar. Você pode perder. Ele quer um abridor de latas pelos lados. Ele quer caras que arrebentem o sistema. Mas ele já não teria o Rafinha e o Rodrigo para fazer isso? Rafinha, ele vai levar 2 de cada lado. O Rafinha tem característica diferente do Antony. Numa lista de 26, se eu posso levar 2 por posição, por que eu vou arrancar um, ficar com um só? Mas o Rodrigo seria esse polivalente, então. Ele jogaria dos lados e pelo meio. Hoje o Rafinha... Porque o Rodrigo está na lista. Hoje a Rafinha e Antony estão na frente. Eu entendo a sua visão, João, mas eu acho que ela não está sendo... É uma visão, viu, Pascoal? É compartilhada por
muita gente tem falado isso por aí. Será que o Gabriel não pode aparecer, de repente, numa reta final, com essas possibilidades que ele tem colocado em prova no time do Flamengo? Sim, mas você falou entre o Rafinha e o Antony. O Rafinha é titular da seleção, né? O Antony é carrilheiro. Sim. O Antony vai na linha de fundo, dribla e tal. Sim. O Rafinha já é outra característica. O Rafinha vai até o bico da área e dá o tapa para dentro pro lateral passar, certo? Para botar a bola no pé esquerdo, que é para ele finalizar. E o Rodrigo? O Rodrigo não. O Rodrigo já é outra situação. O Rodrigo é um multifuncional. Dos lados e pelo meio. Você consegue colocar o Rodrigo em várias funções dentro de campo. Ele pode jogar de ponta de lança, ele pode jogar de falso centroavante, pode jogar aberto pela direita, pode jogar aberto pela esquerda, pode entrar em diagonal. O Rodrigo é um baita jogador, gente. Sim. Não é à toa que ele estava ali entre os melhores do mundo nessa temporada. Desculpa que a minha função aqui é provocar vocês. Mas o Gabigol não é multifuncional? Fazendo gol em Liga dos Campeões. Mas o Gabigol não é multifuncional? O Gabigol é ótimo jogador. Eu não tiro nenhum mérito. Multifuncional. Que você usou a palavra para o Rodrigo, multifuncional. Mas o Gabigol não está faz 3 sendo meses que ele é. O que você quer dizer? Faz 3 meses, talvez um pouco tarde. Ele começou em junho com o Dorival, quando machucou o Bruno, entrou o Pedro. Aí ele passou a fazer esse papel e ele mesmo disse, após a Libertadores, que acha que está jogando melhor do que jogava antes. Ele está muito feliz com isso. Mas você viu a última convocação dele? Foi em janeiro de 2022. Então, assim, não deu tempo... Está claro há muito tempo que Gabigol não faz parte da lista das preferências do Tite. E isso é natural. Agora, se eu estivesse lá, eu teria as minhas preferências. O Calçade, o Pascoal, o Mauro, cada um tem as suas preferências. Eu acho que fica muito claro que o Gabigol realmente tem uma concorrência à frente dele. Né? João, a gente inclusive tem que ressaltar essa última passagem dele pela seleção brasileira, porque ele arrumou uma arenga até com o Flamengo. Deu uma ingresia, lembra? Que ele tinha que jogar, não foi, porque ele se apresentou para a seleção brasileira, que tinha que fazer um tratamento no tornozelo. Vocês estão lembrados disso? Sim. Para jogar na seleção brasileira. Arrumou um BO lá com o Flamengo, mas foi jogar na seleção brasileira. Foi. Se apresentou aqui em São Paulo, inclusive, né, naquele momento. Então mostra a dedicação dele à seleção brasileira. Eu não estou tirando os méritos do Gabigol e a vontade do Gabigol de jogar na seleção brasileira. Não, mas ninguém está tirando muito mérito. Pelo contrário. Eu só estou perguntando se vocês levariam. Vocês levariam? Eu acho difícil levar o Gabriel. Mas você levaria, Pascoal? Não. Pascoal Tite, está convocando, vou convocar. Hoje não. Tendo os caras que ele tem pelos lados do campo, esses 4 jogadores que ele tem, o Tite não tinha esses caras. Até julho de 2021, os 2 anos passado. O ano passado, o Tite não tinha esses caras. Aí eles foram... Porque aqui é assim, isso aqui brota, aparece, surge. Antony vai embora para jogar na Holanda. Sai da Holanda, vai jogar na Inglaterra. Estreia do Antony na Inglaterra, dá passe para gol e faz gol. Sim. Como é que o Tite fala? O cara tem que jogar em alto nível, em campeonato de alto nível. Sim. Perfeito? Ele sai da Holanda, vai jogar na Inglaterra, estreia, faz gol e dá passe para gol. Pronto. Não tem o que tirar do Antony. Se pega uma bola, vai para cima do cara. Agora começa a falar aí o que o Gabigol tem feito nos últimos 4 anos. Fala aí, Pascoal. Não, o Gabigol pode espetacular, maravilhoso. Pode falar, Pascoal. Se igualou, você sabe, Pascoal. Se igualou a Luizão como o maior artilheiro da Libertadores da América. Artilheiro, outra vez artilheiro da temporada, junto com o Pedro. Nesse ano, 29 gols até aqui, ainda tem mais 3 jogos. Não sei se todos vão jogar a partir de agora no time do Flamengo. O Gabigol tem feito memoráveis. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu acho que, obviamente que o Antony está jogando muito na Europa, é um talento, é um jogador extraordinário, mas esse aspecto de jogar, decidir em campeonatos de alto nível, o que o Gabigol tem feito na América do Sul, embora não seja Europa, é algo que chama atenção, eu diria até algo histórico. É que ele realmente, na minha avaliação, ele não faz parte da preferência. E é natural, é o direito do Tite. O Rafinha sai do Leeds e vai para onde? O Barcelona. Para o Barcelona. E ele joga? Tá jogando. Se joga. É bom jogador? Mais no Leeds, Pascoal. Já teve mais, um momento já ele jogou mais no Leeds. Aliás, ele joga mais na seleção do que no clube, viu, Pascoal? Na seleção? Não, na estreia ele fez um gol contra o Real Madrid. Inclusive, da característica dele, o tapa para dentro. Ele não está num bom momento. Mas não é isso, João, não é isso. Essa pergunta que você faz, Mauro, você levaria esse ou não? O Pascoal, porque é diferente, porque assim, se eu tivesse
4 anos treinando o meu time e toda vez que eu chamasse o Gabigol, ele não entregasse para mim o que ele entrega no Flamengo, eu tinha uma avaliação, que é o que o Tite faz. Na seleção ele não entregou esses números ainda. Pode voltar à seleção? É fato. Esses números maravilhosos que entrega para o Flamengo. Aí o cara chama o Rafinha, ele vem, dribla 3 e faz um gol. Ele chama ontem, o Antony faz. O Everton Ribeiro, ele pega em... Vou dizer, o Everton Ribeiro não jogava no Flamengo, jogava lá. Estava numa fase ruim. Esse é um jogador que o Tite sempre demonstrou que gosta do futebol mas ele dele, entrega porque mesmo Tite. em mau momento... Mas ele entrega, quando ele está na seleção, até gol que ele não fazia no Flamengo, ele fez pela seleção. Agora, Everton. se você comparar, é óbvio que o Gabigol, ele não apresentou na seleção o futebol que ele apresenta no clube. Isso é um fato incontestável. Isso. Agora, ele teve menos oportunidades do que vários outros. Porque também não apresentaram durante um bom tempo... Você quer falar do Gabriel Jesus? Não, de vários outros. Do Gabriel Jesus, por exemplo? Não. Esses vários outros, aí eu acho que tem um porém. Matheus Cunha. Não, mas esses Eu queria ter um advogado desse, viu? Eu queria ter. Matheus Vou Cunha... falar pra você, eu queria ter um advogado desse. Opa! Eu queria ter. É bom. Você não está gostando do papel do advogado? Você não pode chamar o Gabigol para função do Matheus Cunha. Aqui, eu até mandei aqui pro... O Fabrício da Fiel mandou para mim aqui. E eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. É por isso que eu acho que cabe a discussão. Ele foi artilheiro da década no Santos e no Flamengo. Artilheiro da Copa do Brasil, 14, 15 e 18. Artilheiro do Brasileirão, 18 e 19. Artilheiro da Copa Libertadores, 19 e 21. Único artilheiro brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano. Tem todas essas qualidades. Campeão olímpico em 2016. Daniel Alves foi artilheiro brasileiro da Copa Libertadores. Ele tem 26 anos. O Daniel vai. Mas aí que está, Calçade. Daniel com 39 anos e sem jogar. Gabigol com 26 anos e nós estamos... Vocês devem em Guayaquil e viu a final, né?